O que é o discipulado? O que vem a ser discipulado no Antigo Testamento? Ela vem das terras de Israel, e a palavra discípulo significa talmidim. Então, vocês já tiveram acesso à palavra, mas até o Ed Renekiewicz, em sua inspiração divina, nisso ele foi inspirado por Deus, outras partes não, mas nisso a gente pega, ele fez um ano inteiro de vídeos falando sobre o talmidim. O que é o talmidim? Tem um livro, inclusive, dele também que eu tenho, vocês podem encomendar com a Kátia, que é muito bom, e aí ele vai explicar o que é talmidim. Vamos lá então, mais um ali. O que é o talmidim então, né? O talmidim, queridos, ele vem lá de Israel, já na época de Jesus, antes de Jesus. O menino que tinha 6 anos, ele já era colocado para estudar a Torá. Ou seja, 6 anos, o menino judeu já tinha que começar o estudo da Torá. O que é a Torá? O Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Quando ele estava com 10 anos, ele tinha que ter esses 5 livros decorado, ou seja, o Pentateuco. Você consegue entender, queridos, o que é decorar Gênesis, Êxodo, Levítico? É uma coisa que não cabe na nossa cabeça. Nós brasileiros não lembram nem do Salmo 23. Mas os caras com 10 anos, eles sabem recitar de cor, de Gênesis a Deuteronômio. Todas as histórias, todos os versículos, isso com 10 anos. E aí que eles concluem, então, o primeiro estágio que eles chamam de Beit Sefer. Depois que eles ficam com 10 anos e concluem isso, eles voltam para a casa dos seus pais, que eles estudam isso no templo, na sinagoga, onde eles são enviados, e ali eles são obrigados agora a aprender a profissão dos seus pais, eles são obrigados agora a aprender a trabalhar, aprender a viver a vida normal, comum. Então muitos, se tem os pais que são carpinteiros, aprendem a ser carpinteiro. Se eu tenho pai de pedreiro, vai ser pedreiro. Se tem o pai ele que é juiz, vai aprender a ser juiz, e assim vai indo. Quando esse menino, então, ele mostra um destaque, uma profundidade em estudo pessoal da Bíblia, que seria as Escrituras do Antigo Testamento, eles então são designados de volta para o segundo estágio de aprendizado, chamado Beit Talmud. Então olha que interessante, gente. Aos 14 anos, eles têm decorado todas as Escrituras e são iniciados nas tradições orais dos grandes mestres judaicos, passando a discutir interpretações da lei. Ou seja, então se os caras estão em casa com 10 anos, eles seguem estudando ali as Escrituras, e eles se destacam naquela área ali, Diogo, os pais percebem que o cara tem um chamado para aquilo, ele ama a Escritura, eles são enviados de volta para participar agora do Talmud, e aí eles já têm que decorar todas as Escrituras, Gênesis a Malaquias. Quem tem Bíblia? Quem tem a Bíblia em papel aí? Deixa eu pegar aqui. Eu vou só parar aqui em Malaquias. Só para vocês verem. Ou seja, decor. E aí vai entrar, gente, uma coisa interessante. Aí pergunta, por que o povo de Israel é tão inteligente? Por que o povo judeu é tão top? Precisa responder? Eles decoram, eles estudam. Cara, se Deus me permitir, um dia eu queria poder morar em Israel, só para mim poder ver com os meus olhos aquilo ali, né? E às vezes o pessoal de Panambi lutando para passar no Pindorama. Ah, pelo amor de Deus. Não. Calma aí, né? Vamos honrar o nosso Senhor Jesus, né? Vamos honrar o nosso... O que é o CEP para um judeu? Nada. O que é o IFE? Nada. Aquilo que nós achamos um destaque, meu Deus, estou no IFE. Para o judeu, é uma piada. Gente, desculpa. Só estou tentando falar quem são esses caras. Não estou desprezando, calma, gente, você está rateando.
Eu estudei na Dona Leopoldina, estudei no Pindorama Anchieta, estudei no Amarelinho, até lá eu estudei já. Estudei no CEP também, estudei. Então a gente tem que celebrar as escolas de Panambi. Estou falando que o nosso nível municipal é baixíssimo. O nosso nível é baixo. O governador Eduardo Leite tem um nível baixo. Nós temos que começar a orar a Deus e falar: Deus, nos ajude a começar a ser um país de destaque, um estado de destaque, um município de destaque. Entende, gente? Eu tenho buscado orar a Deus para que Panambi se torne um destaque. Estamos melhorando em muita coisa, glória a Deus por isso. Mas se você for nas escolas, você vai ver o nível baixíssimo, baixíssimo, baixíssimo. Né? Você, cadê a Cátia? Cátia não daí, né? Eu ia pedir para a Cátia o negócio, a Cátia está lá, né? Mas lembra, Bianca, com a Bianca é junto, né? Na Viva Escolas, lembra? Níveis, né, Cátia? Baixíssimo. Lembra nós íamos nas escolas? Nós tínhamos que muitas vezes ensinar os professores a dar aula. Eles não sabiam dar aula, Cátia. Entende? Muito bem, mas aqui então mostra o que, queridos? Que para um judeu, discipulado é dominar as Escrituras, dominar, decorar, saber de ponta a ponta. Ou seja, discípulo que não entende Bíblia não tem como ser discípulo, muito menos discipulador que não entende de Bíblia não tem como ser discipulador. Você não precisa ter decor toda a palavra de Deus, mas você tem que saber o que tem nela de Gênesis a Apocalipse. Você tem que saber todas as histórias. O mínimo que se espera de nós discipuladores é que se alguém perguntar o que tem em Gênesis, tu fala. O que tem em Levítico, tu fala. O que tem em Êxodo, tu fala. O que tem em Deuteronômio, você vai falar. O que tem em Salmos, tu fala. O que tem em Provérbios, você vai falar. O que tem em Eclesiastes, tu vai falar. O que tem em Cantares, você vai falar. O que tem nos profetas maiores, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, você vai falar. O que tem em Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, tu vai saber. O que tem nos evangelhos? O que tem nas cartas paulinas? O que tem em Hebreus, que ninguém sabe quem foi o autor? O que tem em Apocalipse? Vocês sabem que eu estou fazendo a minha série Apocalipse agora, vocês estão acompanhando. Eu estou fazendo uma coisa que ninguém fez até hoje no YouTube, Simone, de modo bíblico. A vacina é a marca, aí o Covid, é tudo para aterrorizar o povo, né? Eu busquei, então, junto com o nosso irmãozinho João, fazer algo, Alessandro, que fique dentro das Escrituras, que não saia daquilo que está de Gênesis e Apocalipse. Ah, pode ter guerra, pode, sim, eu estou colocando lá, pode haver helicóptero, estou colocando, pode, mas é não sair do que tem nas Escrituras, porque quando eu saio das Escrituras eu viro um noiado, eu viro um teórico da conspiração, eu viro um assustador de plateias, eu não edifico as pessoas, eu assusto as pessoas. Então, quando você domina a Bíblia, você já é uma referência para discipular pessoas. Então, gente, eu não preciso dizer para vocês que o mínimo que se espera de um discipulador é ler uma vez inteira a Bíblia. Gênesis, Apocalipse. Eu não preciso dizer para você que o mínimo que se espera de um discipulador é que você entenda o plano de salvação de Cristo, que começa em Gênesis e vai até Apocalipse. Você sabe que eu fiz um livro chamado Salvos do Quê? Que conta tudo ali. Esse livro, se você não leu ainda, eu queria que você lesse, não porque é meu livro, isso não importa se é meu ou não é meu, é que ali, gente, eu coloquei tudo que vocês precisam saber para entender o plano de salvação de Gênesis e Apocalipse, colocando textos do Novo, do Antigo, linkando para tu entender a salvação. Então o mínimo que se espera do discipulador é que ele saiba não só ler a Bíblia, que ele saiba estudar a Bíblia, que ele saiba entender a Bíblia, e que ele saiba explicar a Bíblia para quem não entende, e principalmente viver a Bíblia para quem quer viver ela. É o que se espera, por isso que você vai ver aqui que eles então, eles eram esses judeus que acompanhavam e cresciam nas Escrituras. Olha aqui, queridos, que entre seus 14 e 15 anos, vamos ler de novo aqui, os alunos mais dedicados e inteligentes eram designados para aprenderem sobre as leis de Deus
não mais como um aluno em sala de aula, mas poderiam ficar diariamente aos pés, vamos passar ali, de um rabino famoso e influente, sendo conhecidos como talmidins, ou seja, aquele que é coberto pelas poeiras dos pés do seu mestre em sua caminhada com ele. Olha que legal isso aqui, gente. Olha que espetacular agora esse momento. Ou seja, quando eles estavam aprendendo então numa sinagoga, no templo ali, eles estavam como vocês aqui, gente, em turma. Se alguns daqueles se destacavam, eles eram designados, eles eram escolhidos para não só estar em sala de aula com os rabinos que ensinavam, mas agora eles poderiam ir na casa do rabino, eles poderiam andar com o rabino, eles poderiam sentar aos pés do rabino, para o rabino ensinar diretamente as leis de Deus, e não só as leis de Deus, as escrituras, como também o próprio rabino abrir questões dentro do Pentateuco, da Torá, que não se tinha explicação, mas se tinha interpretações orais. Ou seja, quando você vê Jesus chegando, e aí é espetacular, né? Aí Jesus chega, não podia tocar em leproso, porque podia atrair micróbios, bactérias, podia você ficar impuro. Aí Jesus tocava no leproso, os caras ficavam possessos, e Jesus dizia: vocês interpretaram assim, mas nunca foi assim. Jesus nunca combateu a lei de Deus, Pedro, ele combateu a interpretação errada dos rabinos da época. Por isso que ele falava assim: Leão, eu não vou tirar uma vírgula da lei, mas agora o que vocês interpretaram errado, eu vou tirar tudo. E por isso ele tocava em caixão que não podia tocar, comia com pecadores que não podia comer, porque esses rabinos chegavam nos seus alunos e diziam: gente, aqui nós estamos entendendo que Deus quer que a gente não se misture com essa gentalha. Aí o aluninho: tá bom, então eu não posso me misturar. Quem, por exemplo, samaritanos, sai longe. Eu não posso falar com samaritanos? Não, não pode. Mas Deus fala aí, não, Deus não fala, mas eu estou interpretando assim. Fuja de Samaria. Se possível, não ande naquelas terras. Aí tu vai entender por quê. 12 tribos de Israel viraram uma só tribo. Aí um deles se desvia, 10 tribos vai para o lado de Acabe, que fica o reino do norte. As outras duas viram o reino de Judá, que seria aonde Deus continuou habitando e fazendo. Da tribo do norte surge então a Samaria e o reinado israelense em cima de Samaria. O reino de Judá, desde lá, já amaldiçoava e dizia: Samaria é um local de pecadores rebeldes, contrários à voz de Deus. Passa os séculos, chega em Cristo, os rabinos então falam: não pise naquelas terras, aquelas terras são amaldiçoadas. Não converse com os samaritanos, que eles são horríveis. Muito menos com mulher, que são o pior tipo de gente que existe. O que Jesus faz? Galera, vamos dar uma banda em Samaria. Os discípulos tomaram um susto. Aonde, senhor? Samaria? Mas não pode, porque ali vai dar B.O., senhor. Porque ali os rabinos... Gente, chega junto. Botou os pés em Samaria. Viu, estou com fome. Compre uma comida para nós, vai no mercadinho perto. Mas eu não posso. Vai no mercado de Samaria ali, compra uns esquemas aí. Vamos investir nessa cidade. Eles foram. Quando eles voltam, Jesus está com quem no poço ali? Com uma mulher samaritana. Aí os discípulos tomam um susto. Eu acho que naquele momento eles pensaram: bem, rapaz, Jesus me traiu total aqui. Jesus era mequetrefe, eu não sabia. Ele libera a mulher para ir embora. E eles chegam: está com fome, Jesus? Tipo, mudaram de assunto, porque eles ficaram tão chocados. Aí Jesus falou o seguinte: viu, eu sei o que vocês estão pensando. Vocês estão escandalizados, né? Mas a comida que eu tenho para dar para vocês, e não só para vocês, como para o planeta inteiro, essa que é a comida que eu preciso para mim me manter eterno. É a palavra, é a presença do Pai, não sendo derramada só sobre o judeu, mas sobre o planeta inteiro. E essa mulher aqui, ela acabou de beber da água da vida que está em mim. Ela foi lá agora e vai ganhar toda aquela cidade para mim. Então parem de ouvir as tradições e interpretações dos rabinos hipócritas, fariseus, aí começa, né? Mestres da lei, saduceus, aí começa o bolor, né?
não permitam que o fermento dos fariseus e dos saduceus contaminem vocês. Ou seja, eles interpretavam tudo que era de Deus de modo diabólico. Deus falava vai, eles interpretavam não vai. Deus falava santidade, eles interpretavam. Então, queridos, esse menino então, ele vai ficar aos pés desse rabino. Um desses meninos se chama apóstolo Paulo. Olha que louco. O apóstolo Paulo passou por todo esse processo de decorar Pentateuco, decorar todas as escrituras do Antigo Testamento, e ele chegou nesse nível ao ponto de aprender com um rabino, aos pés de quem, gente? Gamaliel. Isso aí.